Quando você vê esse vídeo, não imagina o trabalho que deu. Me mostrar para as pessoas é um desafio enorme para mim. Se tem uma pessoa que busca ser a mais discreta possível, de preferência passar completamente despercebida dos outros, sou eu. Me mostrar para as pessoas, de repente, começou a fazer parte da minha vida, por meio das minhas próprias escolhas. Para alguém que é muito tímida, eu fui ser psicóloga, professora, palestrante e agora estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Mas Tânia, não seria mais fácil ter escolhido outra profissão ou outra área da psicologia que se mostrasse menos? Bem, com certeza, mas eu fico me perguntando para onde eu iria crescer, o que teria que enfrentar para me desenvolver a minha personalidade, desenvolver a pessoa que eu sou. Quantas pessoas eu deixaria de ajudar se não tivesse feito esta escolha? Então eu diria, sim, fazer estas escolhas foram importantes para mim, porque foi tentando entender o que acontecia dentro de mim como humana que escolhi uma profissão que me levasse a ajudar as outras pessoas a também fazerem esta descoberta. Talvez o desafio da vida seja justamente o encanto de ser desafiada por ela. Para onde eu iria crescer se não tivesse seguido as minhas sensações? Aquele sentimento, aquele frio na barriga de estar vencendo os meus medos. Quais seriam os meus caminhos se eu não tivesse feito as escolhas que eu fiz? É sobre isso que eu quero conversar com vocês esta semana, sobre fazer escolhas, a difícil tarefa de estar em processo de crescimento psicológico. E para falar com vocês sobre fazer escolhas e sobre o processo de crescimento psicológico, eu preciso dizer dessa força interna que existe dentro de nós e que nos move em direção ao nosso desenvolvimento, uma tendência de crescimento e que quando nós temos pessoas, que nos incentivam com afeto, que nos acompanham e nos ajudam a encarar os nossos medos, nos apoiando, acreditando em nós, essa força ela nos guia para o nosso melhor, para o nosso desenvolvimento como pessoas. Sabe aquela vontade que sentimos de ir além do que conhecemos, do que sabemos de nós? Aquela desconfiança que talvez podemos ser e fazer muito mais por nós mesmos e pela nossa vida, como um sinal muito sutil, muito pequeno, uma luz de alerta que nos guia, que fica piscando, querendo nos dizer algo. Talvez este não seja o meu lugar, talvez eu pudesse tentar outras coisas, talvez eu gostaria de um outro emprego, talvez eu gostaria de uma vida melhor. Eu poderia voltar a estudar, morar em outra cidade, a trabalhar em outro lugar. A vida é feita de escolhas. E quais são as suas? Existe algo na sua vida que pode ser mudado? Existe algo em você que esteja precisando de uma mudança, de um upgrade? Como eu identifico isso? Sabe aquela sensação de que talvez você possa mais, de que você possa ousar mais, que você merece o melhor? Fluxo da vida tocando em você. Se a realidade é tudo aquilo que construímos, que criamos, então nós temos o poder de criar a nossa realidade e mudá-la. Isso não significa dizer que será fácil. Fazer escolhas é um processo difícil. Nós vamos nos perder em meio ao medo, à desconfiança, à culpa de estarmos fazendo errado, de estarmos fazendo algo que não seja digno de nós mesmos. Mudar significa sair da zona de conforto e isso vai incomodar, vai doer, mas acontece que quando a vontade de seguir, de fazer diferente, de ir além se torna maior, vamos tendo a certeza de que é aquela escolha que queremos fazer, que mudanças precisam ser feitas, precisam ser realizadas. Existem sinais que podemos reconhecer
quando algo não vai bem, quando estamos numa situação de desacordo interno, de desacordo psíquico, como se eu tivesse fora desse fluxo da vida. Eu diria, como as pessoas geralmente comentam, né? Elas se sentem empacadas, não conseguem sair do lugar, se movimentar na vida. Muitas vezes surgem sintomas como o aumento da ansiedade, da tristeza, da angústia. Nestes casos, essas reações emocionais, elas surgem no nosso organismo para indicar que algo não vai bem com as nossas escolhas. A nível psicológico, por exemplo, a depressão pode ser um sinal de que algo não vai bem na nossa vida e que precisamos tomar algumas decisões. A angústia, ela surge quando eu estou em conflito entre aquilo que eu quero, entre aquilo que eu gostaria de fazer e o que realmente eu estou fazendo. Que escolhas eu deixei de fazer na minha vida por medo? Muitas vezes nós não temos o apoio necessário de que precisamos para vencer os nossos medos. E seguimos na vida com aquilo que damos conta de fazer, com aquilo que aprendemos a desenvolver em nós para lidar com os nossos problemas. É importante dizer que toda pessoa possui em si uma capacidade natural de se autodirigir, uma tendência que nos impulsiona para o crescimento e pode desenvolver habilidades para viver e fazer escolhas, criar estratégias criativas para sair, para encontrar a resolução dos seus problemas. A questão é que às vezes nós não percebemos isso. As condições do ambiente, as relações, às vezes são desfavoráveis para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e vamos precisar de ajuda, muitas vezes de ajuda profissional para isso. Assim como o nosso corpo tem a tendência natural de crescer e se desenvolver, nós aprendemos a falar, a caminhar, nós aprendemos a, depois, seguindo as fases de desenvolvimento humano, né? A estudar, a trabalhar, enfim. Da mesma forma, existe essa tendência natural de direção, de crescimento no nosso desenvolvimento psicológico. Temos nele uma tendência de desenvolver e alcançar uma maturidade psíquica, dadas as condições necessárias para que este desenvolvimento também aconteça. No entanto, às vezes, né, nós nos sentimos tão confusos, empacados, né, na vida, que parece que não estamos indo para lugar nenhum. Esteja aberto a viver o fluxo de vida que existe em você, não sem dor, não sem medo, porque o sofrimento também faz parte de quem somos. Mas se estivermos abertos a aprender sobre o que mais há em nós, há na vida, a descobrirmos, né, o que mais existe na nossa existência que pode nos desenvolver, estaremos sempre em processo de crescimento e desenvolvimento, rumo às nossas maiores potencialidades humanas. A todo tempo nós estamos nos transformando, mas nem sempre nós conseguimos perceber isso e levamos um susto quando a gente se dá conta que nós já estamos diferentes e que talvez as outras pessoas, o nosso parceiro, parceira, nossos amigos também já estão diferentes daquilo que eu conhecia há algum tempo atrás e daquilo que eu conhecia de mim mesma há algum tempo atrás. Uma vez eu acreditava que o que eu mais queria na vida é ter muita segurança, era passar num concurso para ter as coisas estáveis. Acontece que, bem, eu passei em concursos, eu fiquei 4 anos e decidi sair dele, porque na experiência de estar nesse lugar que eu quis chegar, eu me dei conta que eu não tinha autonomia, que eu não tinha as ferramentas que eu queria, que eu precisava para desenvolver um bom trabalho ou aquilo que eu queria desenvolver. Fiquei por 4 anos e desisti dele, porque de repente chegou um certo momento que eu me vi presa e com pouca autonomia para fazer algumas coisas que eu tinha desejo, que eu tinha vontade de realizar na minha vida profissional. A vida está aí para ser criada, para ser inventada por você e por mim. Quiçá as descobertas que poderemos fazer juntos. Que escolhas você deixou de fazer ou está deixando de fazer na sua vida?
seja por medo do que vão pensar de ti, seja por insegurança de mudar, por uma incerteza de será que eu vou dar conta disso? Ou será que você está desconfiando de si mesma, de si mesmo e da sua capacidade de lidar com o novo, com o inesperado, com a mudança? São perguntas importantes de serem feitas. Esta autoanálise, né, é importante neste momento para descobrir quais são os novos movimentos que talvez você precise fazer na sua vida para torná-la mais significativa, para torná-la mais saudável, para trazer um sentido novo ou algo maior para sua existência como pessoa.